Primeiro, boa noite a todas, boa noite a todos os que estão participando da reunião, nessa conferência, a quarta da prosa, que já ficou a nossa quarta, a qual nós usamos para um aprendizado e para fazer com que essa sintonia e, além de tudo, nossa interação possa servir para nossas pré-campanhas, para o nosso aprendizado e para nós lá na frente podermos apresentar candidaturas que vão fazer a diferença. E nós só vamos conseguir fazer a diferença com a informação, sabendo o que estamos fazendo, não cometendo os erros, equívocos, e isso o partido tem disponibilizado não só para as nossas mulheres, as nossas queridas mulheres que têm já uma grande participação, mas também para todo o partido, para todos os membros também que participam do partido. Hoje, até a Jô estava passando que nós vamos já até fazer uma gravação, vou convocar a Dani já para isso, em virtude já de uma decisão do TSE, onde 30% também das provisórias e diretórios também tem que ter a cota do gênero feminino ou do gênero masculino. Então nós já vamos começar a implantar isso no partido, no diretório estadual, isso já é realidade. Já temos mais de 30% de mulheres na executiva e no diretório. Uma das coisas que você sempre falou, né? Isso, e hoje já foi confirmado pelo TSE que as provisórias e os diretórios vão ter que agora em diante começar a se adaptar e fazer com que essa realidade seja uma normalidade, né? Que as mulheres não precisam ser um número, mas que sejam pessoas que estejam literalmente participando e de forma efetiva, fazendo parte da política do partido. Então, não só do partido, como da sociedade e do Estado. Então, boa reunião para todas nós. Queremos dar as boas-vindas para a Ema, professora Ema, doutora Ema, que seja um momento de engrandecimento de todos que estão participando. Uma boa noite, uma boa conferência a todos. Jô, tá aí? Jô? Oi, voltei. Então, isso. Então, boa noite às nossas, como estava falando, boa noite às nossas mulheres guerreiras, líderes que estão aí frente às secretarias municipais, colocando seu nome à disposição do partido para concorrer ao pleito, ao nosso presidente estadual, à nossa secretária, que eu já até tinha frisado, doutora Ema, na sexta-feira, nessa reunião que nós fizemos da executiva com todas as comissões, a nossa secretária já se antecipando a essa normativa, estava cobrando os presidentes de todas as comissões provisórias que realmente a mulher, a secretária, né, que nós temos as secretárias em todas as comissões secretárias que fazem a coordenação da política para as mulheres, efetivamente trabalhem, organizem as mulheres nos municípios, e a Dani já estava fazendo essa cobrança que agora nosso presidente já colocou para que a gente institua em todas as comissões, apesar que Peraí, Jô, que você está sem som. Clica teu som de novo. A maioria das nossas comissões já vem tendo na sua composição efetiva a participação das mulheres. Bom, eu falo professora Ema porque eu tive o prazer de participar de um projeto da Federal da primeira turma do Política por Depara, que era um curso que a professora Ema, junto com a professora Eneida Desirê e tantas outras exímias professoras da Federal, organizaram para estar capacitando as mulheres. Então, eu tive o prazer, a Lu também participou, a Janaína, acho que fez parte também da segunda ou terceira. Várias mulheres, até do PROS, acabaram participando desse curso. Então, só parabenizar novamente por essa iniciativa, professora, que eu sei que você é uma das coordenadoras desse projeto, junto com as inúmeras professoras da Federal, que é um projeto muito bacana, e você é uma referência para nós na pauta da causa da participação das mulheres na política. Outra questão, bom, só antes de te apresentar, né, só enaltecer esse trabalho junto com o Instituto Por Depara. Falar da professora Ema, ela é coordenadora desse curso, formada em... Agora até me fugiu aqui, Direito Eleitoral, né, professora? Isso? Especializado, né? Especialista em Direito Eleitoral, em Direito Civil, formada em Direito. Bom, vou deixar ela falar, que é melhor do que eu ficar apresentando de tantas qualidades que ela tem, né? Porque a gente já é fã de carteirinha do trabalho dela, tá bom?
Com você, Obrigada, Jo, obrigada. Eu fico super lisonjeada de estar aqui com o pessoal do PROS mais uma vez. E realmente isso que você fala do instituto, que eu faço parte, tenho também a felicidade de hoje estar como diretora jurídica, a gente vê que há 3 anos, há 4 anos, a gente fazia esse curso fora dos partidos políticos, porque os partidos não costumavam trazer esse tipo de formação para as mulheres que pretendiam ser candidatas. Então, hoje, falar para o PROS, para as filiadas do partido, realmente é um privilégio e é um avanço gigantesco que nós temos enquanto democracia propriamente dita. É muito bom saber que o partido já está há bastante tempo preocupado, tanto que hoje cedo, né, eu conversava com a Jo a respeito dessa decisão recente do TSE, que o Alisson falou aqui com a gente já no começo, e também fui felizmente surpreendida com o fato do partido, do PROS, já ter, em muitos lugares, até mais do que 30% de mulheres dentro do diretório, né? Então, assim, essa decisão de ontem do TSE, ela foi uma resposta de uma consulta que dizia justamente isso, que essa aplicação desses 30% de candidatas das chapas, né, que a gente já conhece aí há bastante tempo, que também seja replicado nos diretórios dos partidos, então nas executivas, enfim. E é bom saber que o partido, que o PROS, está realmente respeitando e interessado em fazer cumprir, embora, infelizmente, o TSE ainda não tenha arbitrado nenhum tipo de sanção para aqueles partidos que não cumpram esse percentual. Então, eu agradeço mesmo o convite, agradeço o Alisson, agradeço a Dani, a Jo por todo esse suporte. Espero que a gente tenha realmente uma boa troca. Vou falar um pouco antes, para a gente até traçar alguns caminhos, né? Porque se for para a gente falar de eleição, a gente pode ficar o dia inteiro, a noite inteira, e não vai acabar o assunto. Mas vou falar um pouco antes, depois também deixo aberto para perguntas, porque eu acho que até pelo nome prosa, a gente vai ter até mais efetividade, talvez, se a gente deixar aberto e for conversando conforme as perguntas de cada pessoa. Até porque eu tenho certeza que nessa época de pandemia está todo mundo bem atento às redes sociais e a gente vê tanta live, então eu acho que essa troca, se a gente fizer com bate-papo, com perguntas, pode ser bastante efetiva. Bom, tá todo mundo me ouvindo bem, né? Tá, eu fiz aqui mais ou menos um roteirinho para a gente começar a conversar. Como eu falei, eu acho que, primeiro de tudo, é importante a gente saber, porque hoje, nas redes sociais, principalmente nós que estamos ligadas à política, a gente fala muito dessa decisão de ontem do TSE. E o que é essa decisão? Como eu falei, é uma consulta que foi formulada para perguntar se os partidos políticos precisam replicar nos seus diretórios, então, desde executivo, na nacional, na estadual, nos diretórios municipais, de uma maneira geral, os 30% que já é conhecido da gente, né, que precisa ser aplicado nas candidaturas proporcionais. A resposta dessa consulta foi positiva pela ministra Rosa Weber, que era a relatora, dizendo que sim, que esses 30% de fato precisam ser replicados dentro dos partidos políticos. E o que isso quer dizer? No final das contas, é que nós, mulheres, também precisamos estar inseridas dentro do partido, porque é lá que tomam-se as decisões de direcionamento de recursos, de uma maneira final, para a gente entender o porquê que isso é tão importante para as candidaturas de uma forma geral. Então, enquanto nós, mulheres, não estamos dentro dos partidos, ainda que sejamos 30% no mínimo das candidatas, nós não temos como saber quais recursos que vão ser direcionados para as nossas campanhas. Nós sabemos que já desde 2018, também o TSE e depois o Supremo Tribunal Federal, eles já fixaram que 30% dos recursos, tanto do fundo partidário quanto do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, eles precisam sim ser direcionados para campanhas de mulheres. Porém, nada impede que o partido direcione 30% para uma só candidata, ou para uma candidata específica que já tem um cargo, que vai para uma reeleição, então que o partido opta por investir nela, que tem, entre aspas, mais chance de ser reeleita, nesse contexto que eu estou falando, ou por uma outra candidata que também despontou em algum sentido, em alguma luta, enfim. Então, a importância de nós estarmos inseridas dentro dos diretórios é que a gente consegue dizer, olha, então a gente tem 30% dos recursos para as mulheres, mas vamos dividir esses 30% de uma forma um pouco mais igualitária. Não vamos colocar todos esses recursos para uma mulher só. Embora não seja proibido que se
invista todos os recursos que a lei predispõe para as mulheres para uma candidata só, é óbvio que, no final das contas, isso não serve para a função da lei, da própria lei, que é mais mulheres ocupando cargos de decisão. Então, se a gente investir todo o nosso dinheiro numa candidata só, todas aquelas outras candidatas terão campanhas, candidaturas menos competitivas. Então, começamos por aí para a gente entender o que eles estão falando e o que isso impacta diretamente nas nossas campanhas. Para além disso, a gente já está no momento pré-eleitoral. A gente está falando muito, tenho certeza que já até conversaram aqui também sobre essa questão de adiamento das eleições, o que vai ser feito daqui por diante. O ministro Barroso, ele já sinalizou, ele é o próximo presidente do TSE, né, o presidente que assume agora na metade do ano e que estará à frente do Tribunal Superior Eleitoral durante essa próxima eleição. Ele já sinalizou que está em contato com o Congresso, tem já diversas propostas de emenda à Constituição, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, para tratar desse adiamento. Esse adiamento seria pelo mínimo possível, para evitar que a gente tivesse que prorrogar mandatos, até porque nós votamos lá em 2016 para mandatos de 4 anos. Então, se a gente atrasar esses mandatos, a gente fere o próprio princípio republicano e democrático da Constituição Federal. Então, o ministro Barroso já sinalizou que, se for para adiar, a ideia é que se adie no máximo para o primeiro turno no final de novembro e para o segundo turno daí 15 dias depois, em dezembro, 3 semanas depois, em dezembro. Então, a ideia, a princípio, se for adiar, é essa. Mas, adiando ou não adiando, a gente já está no momento de pré-campanha. E agora, principalmente com essa questão da pandemia, do isolamento social, a gente tem que se aproveitar esse momento que a gente está em casa e que as pessoas estão muito mais conectadas para usar isso a nosso favor. Nós, mulheres, a gente sabe que, infelizmente, ainda no nosso país, e no mundo inteiro, aliás, nós acabamos somando as tarefas domésticas, as tarefas de criação de filhos, agora com a pandemia, de auxílio para os nossos pais, para os nossos avós. A gente soma tudo isso, fica com uma carga de trabalho muito, muito maior, o que muitas vezes inviabiliza o nosso próprio trabalho nos dias de hoje. Mas ainda assim, é um momento que a gente pode também ver como uma oportunidade para nós enquanto pré-candidatas. E eu digo isso por quê? Porque a pré-campanha, ela passou a existir desde aquele momento que a eleição passou a ter o seu regime de campanha reduzido pela metade. Então, antes a gente tinha 3 meses, né, de campanha, cortaram para 45 dias, e como em 45 dias é muito pouco para a gente fazer a campanha, se a gente já não é ocupante de um cargo público, a gente criou essa chamada pré-campanha. Em 2018, o TSE já sinalizou e deixou isso muito seguro para a gente, dentro, claro, da segurança natural da justiça eleitoral, que não é uma segurança 100%, mas já é uma segurança, que nos disse o seguinte, que na pré-campanha você pode fazer diversas coisas, desde que você não peça expressamente voto. E esse não peça expressamente voto é exatamente isso. Eu não posso chegar e falar, olha, eu sou Ema, sou pré-candidata e eu peço o seu voto. Eu não posso falar isso, pedir o voto. Mas eu posso chegar e falar, olha, eu sou a Ema, pré-candidata, e eu peço o seu apoio para as eleições agora de 2020. Ou eu conto com você nessas próximas eleições. Em 2018, o TSE já sinalizou que não existe pedido implícito de voto. Então, não é porque eu falei que eu peço apoio que isso vai ser interpretado como pedido de voto. Não, isso não pode acontecer. Então, qual que é o nosso limite? Pedir voto. Menos de pedir voto, está liberado. Claro que, muitas vezes, para a gente chegar até esse momento de pedir o apoio, ou de se fazer reconhecer, ou de divulgar o nosso nome, isso tem um custo financeiro. Até porque o Dr. Guilherme já esteve aqui com vocês, ele brinca, e é verdade. Se você falar que você vai fazer uma campanha sem gastar dinheiro, é falar que você vai viver, mas que você não pode respirar. Não tem como fazer uma campanha sem dinheiro. E as pessoas que pregam isso, normalmente são aquelas pessoas que nunca fizeram uma campanha. Então, a gente sabe que a campanha custa, que democracia custa dinheiro, e a gente tem que entender que não tem nenhum problema nisso. Claro que o abuso, ultrapassar um limite do homem médio, que a gente chama, do homem e da mulher médio, um limite médio de valores, claro que isso
é repudiado, inclusive pode ser e vai ser questionado na Justiça Eleitoral. Mas não tem nenhum prejuízo, nenhum problema nós fazermos essa pré-campanha, movimentarmos através de custos de valores, desde que esses custos, claro, sejam arcados pela nossa pessoa física. Jamais, a gente tem que lembrar sempre, né, que agora a pessoa jurídica não pode mais doar. Então, se ela não pode doar na campanha, ela também não pode doar na pré-campanha. Mas então, por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque a gente pode e deve se valer desse momento de isolamento para produzir, por exemplo, material de vídeo para postar nas redes sociais. Então, todo mundo hoje está no Instagram, está no Facebook, e a gente pode usar essas plataformas, a gente pode usar essas redes sociais para divulgar o nosso nome. Então, seja porque, por exemplo, eu tenho uma atuação forte, uma causa específica, eu sou da causa dos animais, ou da limpeza das ruas, da minha comunidade, algo específico com relação a isso, a gente pode divulgar, a gente pode se apresentar, não só pode, como deve. Então, eu, por exemplo, eu faço parte do Instituto, sou advogada, eu poderia, se eu fosse pré-candidata, fazer um vídeo contando a minha história, falando, olha, eu sou advogada, eu sou de Mandirituba, a minha vida inteira, a gente pode fazer isso, e isso é recomendável que a gente faça nesse momento, para a gente se valer dessa oportunidade que a gente tem, até porque tem um custo muito mais barato do que tinha uns anos atrás. Hoje a gente consegue, com maior facilidade, divulgar o nosso nome pelas redes sociais, falar dos nossos projetos, a gente pode falar dos nossos projetos, a gente pode gravar um vídeo e mandar para os nossos contatos em algum grupo. Eu participo de um grupo lá do meu bairro, eu posso gravar um vídeo e passar esse vídeo nesse WhatsApp. Claro que o que eu não posso fazer é, por exemplo, gravar um vídeo, postar nas minhas redes sociais e patrocinar ele no meu Facebook todos os dias. Isso não pode. E nesse caso é importante falar que não tem um limite que eu possa falar para vocês, olha, vocês podem gastar até 5 mil, até 10 mil, se o município tiver tantos mil habitantes, até tantos mil. Não tem isso. Até a última eleição se dizia que você poderia gastar na pré-campanha até 50% do limite permitido na campanha. Então, por exemplo, eu sou do município que o limite permitido para candidato a vereador é 50 mil reais. Eu poderia gastar na pré-campanha 25 mil reais. Isso não é verdade, a gente não pode se basear dessa forma. E com relação a isso, eu acho bacana lembrar que teve, inclusive, uma senadora eleita, cassada, ele foi eleita agora em 2018, que foi cassada no Mato Grosso. Se eu não me engano, o nome dela é Selma Arruda. Acho que é Selma Arruda. Selma Arruda, do Podemos, no Mato Grosso. E ela foi cassada, entre outros motivos, pelo gasto exacerbado na pré-campanha. Ela gastou, naquela oportunidade na pré-campanha, 50% do que ela poderia ter gastado na campanha. Só um pouquinho aí que a minha cachorrinha tá... Combina? Então, assim, a gente tem que ter um pouco de cuidado e uma certa cautela para a quantidade desse gasto, mas não que a gente não possa gastar. Então, ser algo razoado, que a gente analise e veja dentro da nossa realidade, da realidade da nossa cidade, de onde nós estamos concorrendo, para a gente fazer, podemos, inclusive, fazer esses vídeos patrocinados, esses posts patrocinados, mas cuidar com a quantidade de patrocínio. Se eu, por exemplo, sou uma pessoa que nunca patrocinei nada, não é aconselhável que eu comece a patrocinar todos os dias. Mas nada implica se, por exemplo, eu sou bastante ligada ao meu grupo da igreja, a gente está chegando perto do Corpus Christi, que no Corpus Christi eu faço um vídeo falando dessa data e posto nas minhas redes sociais e até patrocínio. Quanto a isso, não tem problema. Uma outra coisa que eu acho legal lembrar desse momento de pré-campanha é que a gente não pode fazer na pré-campanha nada que a gente não possa fazer na campanha também. E o que eu quero dizer com isso? É proibido na campanha você fazer campanha em outdoor, por exemplo, fazer propaganda em outdoor. Então, se eu não posso fazer propaganda em outdoor na campanha, eu também não posso fazer propaganda em outdoor na pré-campanha. Eu não posso usar cavalete na pré-campanha, porque eu também não posso usar cavalete na campanha. Então, essa é uma regrinha que a gente também precisa observar para também evitar de cometer um deslize por alguma bobeira que não necessariamente também vai nos gerar tanto avanço, tanto destaque no nosso nome, digamos assim, agora na pré-campanha. Uma outra coisa que eu acho legal falar, que agora a gente já está no dia 20 de maio, desde o dia 15 de maio é permitida a vaquinha online. Então, a vaquinha online para você fazer a arrecadação de fundos, de valores, para você utilizar na sua campanha.
Porém, agora, claro que essa pandemia acaba nos atrapalhando, entre aspas, com relação a isso, porque a gente está tendo tanta campanha de doação de cesta básica, de doação de valores para famílias carentes ou para pessoas que estão precisando, para doação de máscara, álcool gel, itens de segurança para DPIs, para médicos, enfim. Isso acaba fazendo com que as pessoas optem, de regra, a doar para essa situação de pandemia do que para doar para candidatos, porque, infelizmente, a gente ainda vive num cenário de criminalização da política, né? As pessoas não costumam gostar muito ainda de doar para candidatos. Mas é importante a gente falar que essa vaquinha já está permitida. Porém, quando a gente fala dessa vaquinha, hoje está muito comum, a gente recebe até em grupos, vaquinha para não sei o quê, vaquinha para não sei o quê. Essa vaquinha que a gente está falando é uma vaquinha que precisa ser de uma das plataformas avalizadas pelo TSE. Então, não dá para a gente entrar naqueles sites que disponibilizam esse tipo de procedimento de vaquinha e simplesmente fazer uma vaquinha daquelas e querer usar o dinheiro para nossa campanha. Não funciona assim. E o motivo pelo qual não funciona assim é um motivo bastante justo. Que, veja bem, eu, Ema, abro uma vaquinha para minha pré-campanha, para gastar o dinheiro que eu arrecadar na minha campanha. Só que chega lá em agosto e eu resolvo que eu não quero mais ser candidata por qualquer motivo que seja. Se eu não registrar o meu pedido de candidatura, esse dinheiro que eu arrecadei, ele tem que ser devolvido para os doadores originais. Então, o que vai acontecer? Se eu fizer nessa vaquinha do TSE, eu acabo conseguindo que o próprio tribunal retorne. Só um pouquinho aqui, gente, peraí. Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Então tá. Passada essa situação da vaquinha, que é importante, eu acho, a gente falar sobre isso, para que evitar que alguém eventualmente resolva fazer essa busca de valores de uma forma irregular e acabe se complicando lá na frente, por uma bobeira propriamente dita, eu acho que também vale a pena a gente falar sobre os limites dessa fala pública nessa pré-campanha. Como eu falei, a gente tem, claro, muitas possibilidades para a gente usar, principalmente falando agora das redes sociais, inclusive para aquelas que já ocupam cargos públicos. Então, você que já é vereadora, prefeita, vice-prefeita, não tem nenhum impedimento de você se valer das suas falas e repercutir isso. Claro, não nos sites oficiais do município, nem na Câmara de Vereadores, mas é permitido que a gente faça. Inclusive, é recomendado. Porque muitas vezes, nos 45 dias da campanha, não dá tempo da gente resolver se apresentar, criar uma confiança no eleitor e criar uma confiança a ponto de que ele opte em votar na gente e não em tantos outros candidatos que saem a todas as eleições. Principalmente agora, porque nós estamos falando na primeira eleição sem as coligações proporcionais. Então, veja bem, nós aqui no PROS, a gente está conversando com várias candidatas e candidatos de vários municípios. Em cada um desses municípios, cada um dos partidos pode lançar, deve lançar, inclusive, o máximo de candidatos permitidos. Porque, para a gente fechar a legenda, agora a gente conta somente com os filiados do nosso mesmo partido. Então, isso vai fazer, naturalmente, com que tenham muitos mais candidatos. Então, você precisa, em 45 dias, ter a confiança do teu eleitor e que ele confie mais em você do que tantos outros candidatos. No teu bairro, enquanto muitas vezes podia ter 2 ou 3 candidatos, certamente agora esse número vai, no mínimo, dobrar. O que também vai fazer com que existam mais candidatos, não só mulheres, como homens também, candidatos laranjas, porque o partido tende a querer que feche o máximo de candidatos possíveis, porque 1 ou 2 votos, no final das contas, podem ajudar nessa busca da legenda. Então, assim, com relação a isso, é importante a gente saber, até agora já adiantando para um ponto que fala um pouco mais dessa questão das candidaturas laranjas, que nós, mulheres, a gente sofre muito com essas candidaturas, não só porque nos colocam muitas vezes sem o nosso real consentimento. E eu não quero entrar nesse ponto, porque eu tenho certeza que todas vocês já estão também bastante saturadas de saber disso, da importância de nós ocuparmos esses espaços, até porque, se vocês estão aqui numa quarta-feira, às 9 horas, falando sobre isso, é porque vocês são realmente interessadas em disputar o pleito. Mas o que acontece? Qual que é a nossa dificuldade?
Muitas vezes, nós mulheres, e isso é um relato real que aconteceu lá em Valença, do Piauí, naquela chapa, que foi a primeira chapa que foi cassada, agora, nessas últimas eleições, que inclusive o TSE, aliás, das últimas eleições para vereador, né, de 2016, que o TSE recentemente, o STF recentemente consolidou o entendimento. O que acontece? Uma das mulheres que foi considerada laranja, ela diz que ela não era laranja. E ela afirma isso, ou seja, ela foi considerada uma candidata laranja, enquanto ela atuou e fez campanha e realmente tinha expectativa de ser eleita. Qual que é a gravidade disso? Que para nós, mulheres, muitas vezes, mesmo sendo candidatas reais, entendem que somos laranjas por motivos que qualquer homem não teria problema nenhum. E eu vou exemplificar. Todo mundo aqui conhece candidatos que muitas vezes saem primos, por exemplo. No mesmo partido, sai o fulano e o ciclano, que são primos, candidatos a vereador. Muitas vezes pelo mesmo partido, antes por partidos diferentes, mas coligados, né? Aqui no Paraná a gente tem vários casos disso, inclusive. Quando sai primos ou tio e sobrinho candidatos, ninguém acha só por esse motivo que um deles é um candidato laranja, ou que um deles só está entrando para fechar a tabela, digamos assim. Agora, quando sai duas mulheres parentes, sejam primas, sejam neta e avô, seja sobrinha e tio, automaticamente o tribunal tende a interpretar, e os partidos adversários também, que trata-se de uma candidatura laranja. Então, o que nós, mulheres, além de tudo, a gente precisa se preocupar? A gente precisa se preocupar em provar que as nossas candidaturas, mesmo reais, são reais. Porque quando você se lança candidata, você não tem como garantir se você vai conseguir 10 votos, 15 votos, 500 votos. Pode ser que a gente faça uma campanha real, mas é que no final das contas, pela quantidade de candidatos, ou talvez pela dificuldade de gasto de recursos, a gente tenha poucos votos, digamos assim, ou seja, uma candidata tão bem votada. Mas isso por si só não nos torna candidatas laranjas. Mas a soma de uma votação pouco expressiva e uma votação pouco expressiva, muitas vezes, quer dizer 30 votos. Mas para você conseguir 30 votos sem nunca ter sido candidata, é um desafio, não é algo fácil. Não basta que você coloque o seu nome e você vai receber essa quantidade de votos. Então, assim, é importante que nós, mulheres, saibamos nos posicionar enquanto candidatas para que a gente não corra o risco de ser colocada como uma candidata laranja, porque daí se a gente se sai candidata numa próxima eleição, ainda vão usar isso contra nós. Então, de fato, a sociedade, a política é muito difícil para nós mulheres, é por isso que a gente precisa querer ocupar esses espaços e, dentro deles, permitir que outras mulheres ocupem ao nosso lado. Porque daí sim nós conseguiremos ter uma real democracia e poder tratar de políticas públicas de uma forma que a gente olhe para nós mesmas. A gente sabe que a quantidade de mulheres hoje no Paraná eleitas vereadoras é muito pequena. Tanto que em 101 municípios não tem nenhuma mulher vereadora eleita. Em outros 120 tem no máximo uma mulher eleita. Então a gente está falando aí de mais do que 60% dos municípios com no máximo uma mulher. E eu tenho certeza que talvez tenhamos vereadoras aqui do PROS que estão nessa situação, e a gente sabe o quanto que é difícil você ocupar um cargo e ocupar, entre aspas, sozinha. Porque muitas vezes os projetos que você tem não vão para frente, acabam te silenciando, porque infelizmente a gente ainda vive uma sociedade muito desigual. Então, nesse momento de pré-campanha, é importante que a gente saiba se posicionar para evitar que usem isso lá na frente contra nós. Além disso... Outra coisa que eu ia falar. Com relação a essa situação da propaganda e tudo mais, com relação aos vídeos, eu estava dando uma pesquisada, e embora hoje a gente esteja muito conectado, muito online, saiu uma pesquisa recente que diz que para 60% dos brasileiros, o pacote de dados da internet ele não dá o mês inteiro. Então, chega lá na metade do mês, o pacote de dados acaba. Porque a maioria das pessoas ainda utilizam os planos de celular pré-pago. Então, as pessoas não têm condições realmente de colocar créditos o mês inteiro. Basta a gente ver a quantidade de pessoas que estão aí aguardando o auxílio emergencial pela situação que o país está vivendo. Então, por que eu digo isso? Também não adianta a gente fazer um super material,
estar totalmente regular, seguindo as normas, e postar no momento que ele não vai ter repercussão. Então, é importante a gente também usar isso a nosso favor para não deixar a pandemia, porque as pessoas acabam acessando, vendo muito vídeo, analisando diversas postagens, se comunicando muito pelo celular, e acabam não tendo internet suficiente para acessar os nossos vídeos enquanto pré-candidatos. Então, também utilizar isso de uma forma para postar os vídeos sempre até o dia 10 de cada mês, para evitar que os destinatários, que o eleitor não tenha esse problema com o pacote de dados. Cadê aqui? Ah, tá. Outra coisa também é com relação a esses links patrocinados. Na campanha, os links patrocinados são permitidos apenas para postagens propositivas, ou seja, eu posso fazer um link patrocinado, eu já registrado enquanto candidata, falando bem de mim, falando dos meus projetos, falando de algo que eu defendo, mas eu não posso fazer um link patrocinado falando mal do meu candidato adversário, por exemplo, ou patrocinando uma reportagem que denunciou ele por qualquer motivo que seja. Isso eu não posso. Também tenho que lembrar que quem pode fazer esses vídeos, esses links patrocinados, sou eu, enquanto candidata, né, o partido político, a coligação. Evitar dividir para que colegas, para que cabos eleitorais, para que apoiadores façam esse patrocínio, porque também é irregular. Gente, eu acho que era mais ou menos isso que eu queria tratar, começar a falar, e acho que a gente pode evoluir melhor agora através de perguntas. Eu não cheguei a ver aqui no chat se a gente já tem alguma pergunta. Tem uma pergunta aqui que me mandaram no WhatsApp, professora Emma. Se um candidato colocou um monte de outdoor no Dia das Mães com a sua imagem usando dinheiro do sindicato, isso pode? É candidato a prefeito da cidade lá. Tá. Ele colocou foto dele nesse outdoor? Deixa eu vou pedir para a pessoa fazer a pergunta que eu acho melhor. Tá. Isso tudo, gente, é importante a gente saber que, assim, a gente pode entrar com representação contra esse candidato, mas a gente precisa esperar ele se registrar. Então, por que eu digo isso? Porque muitas vezes a pessoa é pré-candidata, mas no final das contas ela não registra a candidatura, o pedido de candidatura. Então, acaba que não teria validade. Então, a gente tem que esperar o registro para daí questionar. E dependendo da quantidade, isso pode ser considerado um abuso, que pode gerar, inclusive, né, a cassação do registro de candidatura. A pessoa é um pré-candidato a prefeito e usou foto. Então, o que tem que ser feito? Esse tipo de coisa era algo que era muito comum, né? E a jurisprudência ela tem variado muito. Ela já foi permissiva, que eram aqueles casos dos candidatos que falavam aniversário da cidade, e acabava postando outdoor lá, desejando parabéns para a cidade, daí desejava Feliz Dia das Mães, desejava Feliz Natal. Esse tipo de postagem já foi muito aceita, já foi bem autorizada, já foi repudiada pelo tribunal. Então, qual que é a minha sugestão? Deixar isso registrado e levar já, quando a pessoa se registrar oficialmente, questionar isso através de representação. A vantagem da justiça eleitoral é que ela é uma justiça diferente, né, da justiça estadual, por exemplo, porque ela não tem custas. Então, qualquer tipo de representação, ainda que seja julgada improcedente, ela não tem nenhum prejuízo para a parte que fizer essa representação. E, muitas vezes, a gente também precisa lembrar que questionar um adversário, nesse caso, como se trata de um candidato, pré-candidato a prefeito, acaba ajudando estrategicamente. A gente fala, olha, está sendo questionado porque fez uma propaganda antecipada e tudo mais. Então, a gente pode somar o jurídico com a parte de estratégia política, né? Que é uma das funções de nós advogados, acabarmos sempre tratando junto a parte política com a parte jurídica. Aqui eu vi que a Jéssica Oliveira, de União da Vitória, perguntou se a gente pode patrocinar mesmo na pré-campanha. Sim, Jéssica, a gente pode patrocinar na pré-campanha. Como eu falei, a gente tem que ter um pouco de razoabilidade e medir essa quantidade de patrocínios. A gente não pode patrocinar todos os dias, mas se a gente patrocinar dentro de um limite, com valores, inclusive, acessíveis, porque a gente sabe que tem um valor, né, de patrocínio, é permitido sim.
Bom, meninas, vamos abrir o microfone, quem quiser perguntar, aproveitar que a doutora Ema está à disposição, né? Abram os seus microfones e façam as suas perguntas. Doutora, oi. Oi. Doutora, Adriane de Sapopema. Qual o seu entendimento a respeito dessa conjuntura agora em relação às convenções, em relação às eleições, né, nesse ano? Apesar de que o ministro não assumiu ainda, está tudo muito indefinido, mas em relação ao que a doutora tem acompanhado, qual o entendimento? Sim. É bem interessante essa sua pergunta, né? Porque, assim, não tem nada pior do que não ter eleição. Então, o que eu quero dizer com isso? Que ainda que a gente tenha um pouco de dificuldade, uma limitação durante a campanha, que tem que se exercer mais campanha através das redes sociais, ou talvez ajustar os horários de votação, estender os dias de votação, isso, na minha opinião, na minha visão, não é tão grave quanto simplesmente não ter eleições. Em outras oportunidades, claro, a gente nunca viveu uma pandemia como a gente vive hoje, mas de exemplo, a gente pode trazer, por exemplo, os Estados Unidos. A gente reconhece os Estados Unidos como a maior democracia, pelo menos a mais antiga. Eles fizeram a eleição na Segunda Guerra Mundial. Então, é algo que a gente precisa pensar que pior do que não ter eleição não existe nenhum cenário. Então, o que eu acho? Já está em discussão também voto por aplicativo, pelo celular. Isso é algo que eu sou muito contrária, porque a gente está falando aqui, por exemplo, eu estou falando de Curitiba. E ainda assim, muitas vezes a minha internet é instável. A gente sabe que nos rincões do país tem muitas e muitas pessoas que não têm acesso à internet, nenhum acesso, e muitas pessoas que têm um acesso muito precário. Então, eu seria contra a gente instituir de uma forma tão rápida assim. Estou falando agora, a gente está em maio, de maio até outubro, ou de maio até novembro, se elas forem adiadas por um mês e pouquinho. Isso eu sou contra. Mas eu sou a favor de o Congresso estipular, junto com o TSE, de algo no sentido de, por exemplo, assim, a gente joga lá as eleições para o final de novembro, e eu digo final de novembro porque eu acho que é um tempo suficiente para a gente poder, depois do segundo turno ainda, julgar prestações de contas dos eleitos, diplomar os eleitos, para que possam assumir efetivamente no dia 1º de abril de 2021. Então, eu acho importante dar esse tempo. Também não acho que seja razoável a gente colocar as eleições primeira final de semana de dezembro e atropelar tudo, não conseguir diplomar, enfim. Mas eu acho que a gente precisa, então, se valer das alternativas que a gente tem. E quais seriam essas alternativas? Por exemplo, fazer um horário de votação por idade. Então, a gente colocaria lá, a proposta que o Barroso levantou já, trazer as eleições para 2 finais de semana e talvez dividir por idade. Então, pessoas de até 25 anos votariam até tal horário, pessoas de 25 a 45 em tal horário, e dividiríamos por dias. Isso eu acho que seria mais razoável e uma forma de privilegiar o nosso princípio democrático, né, justamente. Para além disso, o que eu acho que vai acontecer, e também já está em discussão com relação a isso, por exemplo, convenções partidárias virtuais. Hoje mesmo a gente estava falando, logo que a gente começou, que muitas vezes nessa forma de reunião virtual, a gente consegue trazer e somar muito mais pessoas do que a gente conseguiria se fosse presencial. Então, algumas coisas, algumas etapas da campanha, desse processo eleitoral, né, digamos assim, eu acho que a gente poderia conseguir em alguns municípios, claro, mas virtualizar. Então, permitir e incentivar para que seja feito dessa forma. Para além disso, nós, candidatas e pré-candidatos, a gente vai ter que se reinventar. Porque eu também não sei qual que vai ser a aceitação do eleitor de, por exemplo, ir num comício, ou ir num churrasco, ou, digo, no churrasco, assim, ir até algum evento, de permitir que o pré-candidato vá até a sua casa. E a gente tende, mesmo que as coisas comecem a se resolver um pouco melhor, a gente tende a perder um pouco isso na nossa campanha, nessa próxima campanha, até pelo medo do próprio eleitor e da eleitora. Então, o que eu vejo é que o Congresso Nacional precisa aprovar uma emenda para alterar essa data da eleição, né? Porque a data é prevista na Constituição, mas eu acho que é viável, eu até acho que eles devem já começar
a falar sobre isso para não deixar algo em cima da hora que acabe gerando alguma falha, alguma brecha, algo nesse sentido. E eu acho isso importante porque a gente tem datas importantes a serem seguidas no calendário eleitoral, que são datas retroativas. Então, é 6 meses antes da eleição, 4 meses antes da eleição, 3 meses antes da eleição, 2 meses antes da eleição. E se a gente adia a eleição, a gente também adia essas datas. Então, é importante que a gente tenha uma definição, ainda que seja uma definição que não agrade todo mundo, mas o mais rápido possível. Eu acho, pelo que a gente tem visto, pelas discussões que estão sendo tratadas, eu tenho a imagem, a ideia de que essas eleições vão ser, sim, adiadas, mas para novembro, não mais do que isso. Em relação às convenções, ainda fica aquela ideia da convenção virtual. Porque na minha questão aqui, município pequeno, né, e no nosso entorno aqui são todos municípios pequenos, e a gente tem grande preocupação em relação a isso, né, porque é o que a doutora falou, em Curitiba, o acesso à internet é quase que abrange 100%. Aqui a nossa realidade é completamente outra, né, até mesmo nas convenções eu teria muita dificuldade para realizar uma convenção virtual, né? Então fica essa preocupação nossa, e às vezes a gente percebe que a nível de governo federal, né, a nível de TSE, DF, eles não voltam muito o olhar para a questão desses municípios com essas dificuldades. A exemplo do que a gente viu agora, né, nós temos uma lotérica na cidade, e nessa questão do auxílio emergencial, né, as pessoas foram criadas contas poupanças digitais e as pessoas tiveram uma dificuldade gigante para conseguir acessar, para gerar um código para conseguir receber, né? Na maioria delas tiveram que ir até um município mais próximo, que fica a 80 quilômetros daqui, né, para conseguir receber na agência da Caixa, porque não conseguiam gerar o código no aplicativo. Então, são dificuldades assim que a gente tem muito receio em relação a isso, né, porque precisava-se ter esse olhar para esses municípios pequenos também. Às vezes as decisões só vêm o nível superior, né, o nível dos grandes centros. Sim, sim, mas sabe que, né, nesse aspecto eu acho até importante, e, por exemplo, aqui no nosso partido, por exemplo, que a gente fale com os congressistas e exponha essas dificuldades. E elas existem no Brasil inteiro. Ainda nós estamos falando do Paraná, ainda municípios menores, mas é um estado que a gente tende a ter um pouco mais de estabilidade até na informática e tudo mais. O percentual de paranaenses que têm acesso às redes sociais, à internet de uma maneira geral, é muito maior. Agora, a gente também fala de estados como o Amazonas, por exemplo, que tem cidades que você só consegue chegar de barco e que muitas vezes as notificações são feitas por rádio. Então, de fato, eu concordo muito com você, que é uma dificuldade. Mas aí cabe já, enquanto partido político, a gente se organizar nesse sentido e verificar se, por exemplo, o TSE definir que vai ter que ser assim, como que seria uma forma melhor de resolver isso? Seria trazendo os pré-candidatos, né, que daí na convenção seriam escolhidos como candidatos para a sede do partido, para fazer isso lá, para poder viabilizar. Então, algo assim, sabe? A gente vai precisar realmente se reinventar. Mas, assim que for definido isso, nós também vamos passar para vocês, pelo escritório, essas definições, deixar tudo isso bem ajustado, inclusive com algumas sugestões de como que a gente pode resolver isso sem grandes traumas, né? Certo. Doutora, só um último questionamento. Uhum. Caso as eleições de fato sejam adiadas, os prazos do calendário eleitoral, eles também seriam estendidos? Porque eu vi uma matéria do TSN no sentido de que, mesmo que estendam os prazos, não seriam estendidos os prazos do calendário eleitoral. Eu estou perguntando por quê. Agora, nesse período, eu tenho sido procurada por algumas pessoas que, nesse momento, resolveram ser candidatos, pré-candidatos a vereador. Uhum. Né? E aí a gente fica naquela dúvida, se estender, se de repente pode vir a surgir uma nova esperança para que essas pessoas possam, então, ser candidatos, né? Uhum. O que eu posso te falar, assim, a gente nunca teve uma situação como essa.
Então, não tem como a gente se basear em um outro cenário, porque cenário é o primeiro cenário desse tipo. O que a gente tem sugerido, que eu acho que é algo que a gente pode considerar. Por exemplo, em casos onde há cassação dos candidatos eleitos, por qualquer motivo que seja, por algum abuso, e há designação de eleições suplementares. Essas datas de desincompatibilização, por exemplo, de filiação, elas são consideradas da data da eleição suplementar. Então, o que a gente tem sugerido? Filia a pessoa que teve interesse agora, a gente só vai ter como ter certeza se ela vai realmente poder ser candidata quando o Congresso e o TSE baterem o martelo e lançarem esse novo calendário. Até lá, a gente está ainda numa sombra. Mas não há nenhum prejuízo da gente filiar. E daí a pessoa fica ficada, ela pode não sair candidata, né? Mas não tem prejuízo nesse meio tempo. Aguarde essa decisão. Não tem como garantir isso ainda, porque, como eu falei, a gente ainda está muito nessa dependência e eles não sinalizam ainda uma definição concreta, sabe? Então, a minha sugestão seria essa, filiar e aguardar. Tá ótimo, obrigada. Imagina. Vamos lá, pessoal. Abram seus microfones e perguntem. Doutora Ema, eu Dominga aqui de Cascavel. Eu faço já alguns vídeos assim, de evangelização nas redes sociais. Eu posso aproveitar desse meio de falar do meu trabalho. Eu também sou funcionária pública, trabalho na prefeitura já há 28 anos, né? Trabalho na assistência. Eu posso falar algo assim do meu trabalho, da minha forma que eu faço com as pessoas e tal, ou não posso só na evangelização? Continuar fazendo só a parte da evangelização que eu faço. Assim, dona Dominga, a senhora não pode se valer do que a senhora faz enquanto servidora para falar para a campanha. Então, são coisas diferentes. Mas a senhora pode falar da sua atuação. Então, por exemplo, olha, eu sou servidora, eu sempre trilhei uma postura honesta, eu sempre me dediquei, a senhora já faz, né, um trabalho nessa parte social, ao social, eu faço isso porque são os meus valores. Isso a senhora pode falar, assim, os aspectos pessoais da senhora enquanto servidora. O que a senhora não pode falar é, por exemplo, olha, eu, Dominga, sou servidora, nessa semana a gente ajudou 6 famílias. Isso a senhora não pode falar. Sim. Mas a senhora pode falar das suas qualidades pessoais. E que, claro, as nossas qualidades pessoais envolvem as nossas qualidades enquanto profissionais. Então, quanto a isso, não tem problema. A senhora só não pode se valer do que a senhora faz enquanto servidora, ou seja, do que a senhora oferta, digamos assim, o que a senhora consegue de resultados enquanto servidora para a sua campanha e pré-campanha. Isso não. Ok, não sei se consegui ser clara. Sim, legal. De que cidade que a senhora é? Cascavel? Cascavel, isso, Cascavel. Aquelas do chat ali que já foram respondidas, né, doutora? Acho que era sobre impulsionamento e... Isso, e o outdoor foram, né? Mais alguém, gente? Uma coisa que eu acho legal falar também, Dani, é que assim, por exemplo, agora a gente está falando com a Dominga com relação a essa questão religiosa, da igreja, a gente tem que postar pelo nosso perfil. Muitas vezes a gente é próxima do pastor, do padre, de algum ministro da igreja, algo assim. Então, que nós postemos através das nossas redes. Essas pessoas, elas podem até eventualmente comentar, compartilhar com relação a isso, não teria problema. Mas a gente não pode, por exemplo, a minha paróquia ou lá a minha igreja tem um perfil na rede social. Eu não vou postar o meu vídeo nesse perfil, mesmo que eu seja administradora, que é muito comum. Então, sempre lembrar que a gente tem que fazer isso das nossas redes pessoais, né? Enquanto pessoas físicas. Mas se a paróquia quiser compartilhar do meu vídeo, pode. Eu não aconselharia, dependendo de como for essa situação, porque depois podem questionar, mas não tem problema. Assim, digo isso porque vou até explicar. Hoje, a gente tem 3 tipos de abuso. Abuso do poder econômico, que é gastar, entre aspas, valores
incompatíveis, que deixa a disputa desproporcional, abuso do poder político, sendo o caso, eu, enquanto prefeita, acabo me valendo da estrutura da prefeitura para fazer campanha, uso indevido dos meios de comunicação, mas a gente fala também hoje do tal do abuso do poder religioso. Não tem problema, por exemplo, você ser da igreja e pedir voto depois quando sair candidata e tudo mais, isso não tem problema. A gente está falando de um abuso. A jurisprudência, o tribunal, eles ainda não reconhecem essa espécie de abuso para falar, olha, isso se chama abuso de poder religioso, é isso, para dizer o que não pode para configurar abuso de poder religioso. Mas já existem, inclusive, condenações nesse sentido. Então, por isso que eu falo, por exemplo, aí em Cascavel, se a sua igreja tem 10 mil seguidores, compartilham e tudo mais, eu não me sentiria à vontade de aconselhar, pedir que a igreja compartilhasse isso nas redes sociais, porque poderiam questionar depois, né, isso como abuso de poder religioso, e poderia reverter muito negativamente para sua campanha. Embora, claro que você, enquanto fiel da sua igreja, tendo uma candidata da igreja, naturalmente você vai optar por, pelo menos, conhecer aquela candidata, porque ela compartilha de muitas coisas em comum com você. Não tem problema disso, não tem problema você continuar indo na igreja, você na saída da igreja conversar com as pessoas que também foram com você na missa, no culto e tudo mais. Agora, eu não aconselharia que o perfil oficial da sua paróquia, da sua igreja, né, compartilhasse. Isso eu não aconselharia. Uhum. Legal, obrigada. Imagina. Tem uma pergunta ali, doutora. Uma dúvida que surgiu hoje é se poderíamos deixar públicas as videoconferências no YouTube ou as reuniões ordinárias do PROS que serão online. Podemos divulgar? A própria lei eleitoral, ela fala que é permitida as reuniões, né, dos partidos, então não tem nenhum problema nós fazermos essas reuniões. Quanto a isso, não tem problema, porque assim, vejam que é diferente, e isso é importante que a gente entenda, até porque muitas vezes a gente fica com dúvida. Qual que é a diferença da internet para a televisão, por exemplo? A televisão começa que ela é uma concessão de um serviço público, né? Então já começa por aí. E a gente liga a televisão, naturalmente vem para nós as informações. A gente não escolhe as informações que nos são passadas. Diferente da internet. Por exemplo, a gente está fazendo hoje aqui essa reunião, daí o PROS coloca lá na página do YouTube do partido. Se eu, enquanto eleitora, quiser acessar, eu preciso entrar na internet, digitar lá no Google, YouTube, por exemplo, no site lá, entrar no YouTube, pesquisar a página do PROS, achar essa reunião e clicar para acessar essa reunião. Então, eu preciso ter interesse em fazer isso. Não é algo que o partido me incumbe, é diferente de se a gente passasse isso na televisão. Precisa de uma provocação do eleitor. Então, por essa razão, pelo fato de não ser algo que foi para o eleitor sem ele escolher, a gente não tem problema porque as reuniões são permitidas. Então, eu não vejo nenhum problema com relação a isso. Diferente seria se me perguntassem, olha, a gente tem uma televisão, um canal fechado, uma televisão fechada, e a gente quer transmitir lá. Aí eu diria que não, porque embora fosse uma televisão fechada, bastava que a pessoa passasse por aquele canal que ela teria acesso a essa informação. Diferente do caso da internet, que você precisa procurar, a informação não é passada para você. Por isso que não pode, por exemplo, aqueles e-mails de spam lá, que você nem se cadastrou e está recebendo e-mail. Você não quis aquilo. É diferente se você vai lá e fala, olha, eu quero receber. Por isso que quando a gente recebe, tem que sempre ter aquela informação embaixo. Caso você não queira receber, clique aqui para se descadastrar. Então, a gente tem que lembrar. Que é o caso do WhatsApp, por exemplo. A gente manda no WhatsApp o vídeo, as pessoas que muitas vezes compram as informações, né, dos telefones, é diferente, porque eu não pedi aquela informação, ela me foi colocada. Agora, se eu coloco na internet numa página do partido, a pessoa que vai procurar é porque já tem interesse em conhecer a discussão do partido. Então, eu não vejo problema em publicar lá, não. Tem mais duas perguntas aqui, ó. É a Luri Guaratuba.
se ela pode fazer camiseta com uma frase e com a foto dela. Olha, hoje é muito comum nessa época que a gente tem aqueles adesivos, por exemplo, amigos de fulano, amigos da ciclana. Os adesivos, eu não vejo problema. A camiseta com a frase e a foto, que eu vejo de dificuldade, é porque camiseta a gente não pode fazer, não pode distribuir durante a campanha, embora a gente possa fazer para nós usarmos e para os nossos correligionários, para os nossos cabos eleitorais usarem. O que eu faria só para garantir, eu até não vejo um problema, Lu, em você fazer isso, desde que essa frase não seja teu slogan de campanha. Eu tomaria esse cuidado, sabe? Mesmo que fosse parecido, para não ser exatamente o mesmo. Embora você não vá colocar sou o Lu, vote em mim, eu tomaria esse cuidado para evitar um questionamento depois por algo que é muito fácil da gente alterar, sabe? É que eu costumo dizer, tem coisas que elas são permitidas, mas que para a gente conseguir uma decisão favorável da justiça eleitoral, vai gerar um aborrecimento gigantesco. Enquanto se a gente trocar um detalhe, a gente evita todo esse problema. Então, o que eu só te aconselharia era fazer essa frase, mas não usar a mesma frase no seu slogan de campanha. Eu recebi mais uma aqui, ó, que é a Amanda, ela é lá de Santa... Já lembro. Ela ficou na dúvida com relação ao outdoor, porque você respondeu uma pergunta sobre o outdoor ter sido pago pelo sindicato, não lembro quem pagou. Ela ficou na dúvida do outdoor ter sido feito no Ano Novo, com foto do pré-candidato, mas só com a mensagem de felicitação e pago pela própria pessoa. Santa Cruz de Monte Castelo. Eu não vejo problema se foi durante o Ano Novo, sabe? Se deseja lá felicidades e tal. Quanto a relação a isso, não enxergo que há um problema de propaganda antecipada, digamos assim, irregular. Não vejo problema se foi a própria pessoa que pagou e ela tem depois, né, claro, como comprovar isso, não vejo problema. O que eu digo que é muito importante a gente lembrar, e eu falo isso sempre, porque às vezes as pessoas falam, mas isso todo mundo já sabe e tal, mas às vezes a gente esquece que, por exemplo, quem tem empresa familiar, não precisa nem ser microempreendedor individual, pode ser empresa familiar mesmo. Muitas vezes é natural que a gente, às vezes, misture as contas de pessoa física com as contas da pessoa jurídica. Então, eu vou usar lá a conta da minha empresa, eu tenho, por exemplo, uma panificadora, ou, eu trabalho com estética, tenho lá o meu CNPJ. Às vezes, a gente paga um boleto nosso de pessoa física com a conta da pessoa jurídica. E a gente não pode nunca pagar. Seja usar, por exemplo, para impulsionar na internet, não dá para fazer nenhum pagamento com a conta da pessoa jurídica. Durante a campanha, lembrar também, não podemos usar espaços de pessoa jurídica para fazer nenhum tipo de evento. Então, eu vou reunir lá os meus correligionários e eu tenho um galpão que eu vou fazer lá um churrasco para os meus cabos eleitorais. Se esse galpão for da minha pessoa jurídica, estiver registrado em nome da minha pessoa jurídica, eu não posso usar esse galpão. Então, lembrar sempre disso, lembrar para fazer esses pagamentos agora na pré-campanha. Agora, claro, já passou essa época de fazer outdoor, mas lembrar sempre que tudo que a gente for fazer, não fazer pagamento com nada vinculado à pessoa jurídica. Mais uma. Peraí. Agora eu liguei. Ali eu vi que a Letéia também falou do compartilhar os vídeos do YouTube nas redes sociais do partido. Também não vejo problema, porque são nas redes sociais do partido, precisa que a pessoa vá até lá para consultar. Assim como se, por exemplo, alguma de nós quiser compartilhar nas redes, também não vejo problema. Até é importante falar, olha, eu sou pré-candidata e eu estou procurando me capacitar. Porque há uma crítica muito grande hoje do eleitorado dizendo que os políticos não são capacitados, que eles são eleitos, mas eles não sabem governar e tudo mais. Então, a gente pode falar, olha, eu sou pré-candidata, eu estou me preocupando em ser uma boa vereadora, uma boa prefeita, uma boa vice-prefeita, estou me capacitando para isso, estou procurando informação. Então, isso também não tem problema. Thaís, abre o teu microfone. Enquanto isso, vamos voltar lá na pergunta. Quer ver que está escrito ali, ó. Sou locutora, posso publicar em minha página normalmente? Posso usar a página para começar a pré-campanha, né? A sua página pessoal não tem problema. Só que daqui a pouco você vai ter que, se você for, por exemplo, locutora de rádio, você daqui a pouco vai ter que parar de fazer o seu programa de rádio, porque também já estamos chegando aí no limite para
apresentadores e comentaristas pararem de fazer os programas. Vai lá, Thaís. Até 30 de junho, essa data, que as rádios e TVs não podem veicular programas apresentados e comentados por pré-candidatos. Eu até anoto, porque agora nessa quarentena, nesse isolamento, eu saio tão pouco de casa que eu me perco com as datas. Então, agora já está no dia 20 de junho, imagine. Então, aí mais um mês, 10 dias para precisar desse afastamento dos candidatos, das pré-candidatas que sejam apresentadoras ou comentaristas. Ô, Dani. Vai, Marlene. Boa noite. Vou fazer uma pergunta para a doutora. Assim, eu posso fazer um vídeo e mencionar alguns trabalhos voluntários que eu já fiz aqui no município? Sim, Marlene. Trabalhos que a senhora fez não tem problema nenhum. Pelo contrário, a senhora deve fazer isso, porque é essa forma que a gente vai poder falar bem da gente para que o eleitor goste e confie a ponto de depositar o voto em nós. Então, não tem problema nenhum, pelo contrário. Você pode, sim, falar sobre a sua trajetória, falar sobre o que você faz em prol da comunidade, sem problema. Ok. Agradeço. Boa noite. E... Tem mais uma pergunta da Neiva, enquanto a Thaís não habilita o dela aí, ó. Pré-candidato a prefeito pode fazer promessa, exemplo, prometer celular para todas as crianças? Não pode fazer promessa. Aliás, ele pode falar o seguinte, ele pode dizer que enquanto pré-candidato, que ele pode dizer assim, que ele tem como proposta levar acesso à internet para todas as crianças do município. Ele pode falar, a gente pode falar enquanto pré-candidata, olha, a minha frente, se eu for eleita, é trazer a internet de qualidade para o município inteiro. Eu acho que isso é importante, seja para uma educação de maior qualidade, para o desenvolvimento das crianças, para o desenvolvimento da sociedade de uma maneira geral. Eu posso falar isso, sim, que essa é uma frente minha de atuação. Agora, eu não posso prometer no sentido de, se vocês votarem em mim, eu vou disponibilizar celular para todas as crianças. Então, isso são coisas diferentes. Não tem problema eu trazer como uma proposta de governo. E eu posso, enquanto pré-candidata, apresentar as minhas propostas de governo, dizer no que eu vou pautar minha atuação. O que eu não posso é condicionar isso em troca de voto. Então, tem esse link que a gente precisa fazer. Boa noite. Oi, Thaís, boa noite. Oi, estão me ouvindo? Eu estou. A minha pergunta é a seguinte, eu recebi agora um documento, uma PEC, solicitando a alteração do calendário das eleições para o dia 6 de dezembro. Isso tem uma data máxima para ser votado ou não? Na verdade, essa PEC é uma PEC que foi proposta no Senado ontem, né? Isso. Na verdade, assim, em tese tem, porém, cabe à mesa definir essa data de votação. O que está sendo feito? Como não é a única PEC que está tramitando, tanto o presidente do Senado, quanto o presidente da Câmara, quanto o ministro Barroso, que vai assumir agora nos próximos dias como presidente do TSE, eles estão em conjunto costurando uma resposta ideal para isso, para daí sim dar andamento à proposta que estiver mais condizente com o que eles esperam de uma melhor solução para esse momento. Essa data, 6 de dezembro, pelo que eles sinalizaram, não me parece que é o que vai acontecer. Porque, como eu falei, se a gente tivesse, por exemplo, primeiro turno em 6 de dezembro, as cidades que têm segundo turno teriam um segundo turno lá no último domingo de dezembro, praticamente virando para 1º de janeiro. Isso inviabilizaria a prestação de contas dos candidatos eleitos, o tempo para diplomação dos candidatos eleitos e, inevitavelmente, postergaria os mandatos das pessoas que já estão hoje ocupando cargos, que é o que o ministro Barroso já sinalizou que ele não quer que aconteça de forma alguma.
Então, a gente tem a expectativa que adiem, se forem adiar, mas não para tão tarde, para evitar que os mandatos se perdurem por pelo menos 15, 20 dias de janeiro. Tá, mas a minha dúvida é se tem, via de regra, uma data máxima. Até tal data pode ou não ser alterado. Alterado, como assim? Se tem uma data máxima para julgar esse projeto? Isso. Não tem uma data máxima, porque depende da mesa colocar para votação, sabe? Então, fica a critério hoje do presidente do Senado ou do presidente da Câmara. Tanto que a gente tem, por exemplo, projetos de emenda à Constituição que estão há anos tramitando. Nesse caso, a gente sabe que se demorar muito tempo, não vai mais ter razão de ser. Mas as propostas, existem diversas outras propostas de emenda à Constituição que estão aí há anos e não andam, que precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça, na Câmara dos Deputados, enfim. Existe todo um caminho para percorrer, mas que muitas vezes demora muito mais tempo. Então, não tem, por exemplo, assim, eles têm 30 dias para votar ou 60 dias para votar. Não tem isso, não. Tá. Outra dúvida, hoje, com o calendário que tem, eu, como funcionária pública, eu tenho que me afastar 90 dias antes do pleito, certo? Se houver esse adiamento, esse afastamento, ele adia junto ou eu teria que retornar ao trabalho e sair novamente? Então, isso que a gente estava mais ou menos falando naquela hora. Em tese, o que a gente tem hoje, manteria-se essa data para o caso da eleição ser no primeiro domingo de outubro. Porém, a gente só vai ter certeza disso quando lançarem esse novo calendário eleitoral. Porque, assim, no caso de eleições suplementares, a gente considera os 4 meses, 6 meses e 3 meses da data da eleição suplementar. Então, se a gente usasse essa mesma analogia, você poderia trabalhar, entre aspas, por mais tempo até a necessidade de desincompatibilização. Só que a gente não tem como garantir isso com uma certeza, assim, a ponto de falar, olha, pode ficar seguro e continue trabalhando, porque o TSE ainda não definiu. E não tem nenhuma outra jurisprudência que a gente use como base. Então, embora, no caso de eleições suplementares, a gente use 4 meses para trás, então, se as eleições adiassem, a gente teria que considerar 4 meses antes das eleições, eu acredito, eu não aconselho, eu aconselho que considere a eleição como o primeiro domingo de outubro e se desincompatibilize 4 meses antes desse dia. Entendi. Só mais uma última pergunta. No próximo mês eu estou de férias, né? Uhum. Eu posso divulgar se eu fizer alguma visita, alguma conversa, alguma coisa nesse sentido ou não? Porque eu ainda vou estar vinculada à unidade. Você trabalha como o quê? Como servidora do quê? Eu sou agente comunitária de saúde aqui do município de São José dos Pinhais. Uhum. Assim, Thaís, o que eu te digo, você pode divulgar o que você estiver fazendo enquanto você estiver de férias, principalmente porque daí no horário que você vai estar divulgando, você, em tese, teria que estar trabalhando, mas como você está de férias, você vai poder divulgar. Desde que você não divulgue algo que você esteja fazendo enquanto agente. Então, por exemplo, claro que se você trabalha já naturalmente com saúde, você se importa e a gente tem uma ligação maior com essa área. Não tem problema de você ir em lugares e fazer tua pré-campanha vinculado a isso, desde que você não fale que você está agindo enquanto agente. Então, mas enquanto pessoa física não tem problema. Pelo contrário, você tem que aproveitar que você vai estar de férias agora para ir divulgar teu nome, falar que você é pré-candidata e conseguir pedir o apoio das pessoas. Isso sim. Até é bacana, assim, claro, a gente vive um momento muito triste. Mas, como você já é vinculado a essa área da saúde, falar, talvez, por exemplo, olha, eu vim aqui para conversar com vocês sobre o que a gente pode fazer com relação à prevenção ao coronavírus. Isso não tem problema nenhum, você pode fazer isso sim. Ótimo. Obrigada pelos esclarecimentos. Imagine, Thaís. Boa sorte aí. Obrigada. Tem uma pergunta da Justina no chat, mas por que você abra o teu microfone, Justina, e faça a pergunta você? Eu não me incomodo de fazer a leitura, mas é mais legal se vocês participarem. Opa.
deputado. Boa noite. Boa noite, deputado. Só para assistir. Muito bem, bem-vindo. Boa noite, deputado. Prazer tê-lo aqui conosco. Prazer nosso. Então, vou fazer a leitura, doutora Ema. Ó, a Justina pergunta assim, ó. Candidata a professora da rede pública municipal, exercendo o cargo de diretora do estabelecimento. A direção tem um percentual de gratificação. Logrando o êxito na eleição, ela poderá continuar na direção do estabelecimento e recebendo gratificação, e também ela terá que optar por um vencimento de funcionário público ou de vereadora. Ou seja, ela poderá receber 2 salários do município? Deixa eu só ler de volta aqui, dando que eu travou um pouco a minha internet. Candidata, professora da rede pública. Tá. Exercendo o cargo de diretora, a direção tem percentual de gratificação. Logrando êxito na eleição, ela poderá continuar na direção do estabelecimento recebendo gratificação. Também ela terá que optar. A pergunta, Justina, é se você vai ter que optar? Eu entendi que sim, né? Se ela, por exemplo, for eleita, ela tem que optar por um salário ou pelo outro, ou se ela recebe os 2? Ela vai. A pergunta é assim, então, no caso, se ela continuar como diretora ou se ela ficar como professora? Não, ela perguntou como diretora. A pergunta dela foi como diretora, se ela continua tendo a gratificação. Eu acho que tem que ver a compatibilidade de horário e não sei daí se ela poderia ser diretora e exercer a função de vereadora, daí tem que ver. O que eu digo assim, porque a gente precisa ver, por exemplo, se ela é uma professora da rede pública e ela trabalha num padrão de 20 horas, por exemplo, é uma situação. Se ela trabalha num regime total de trabalho, precisaria até verificar se isso não seria incompatível até com o município dela, até nos horários de sessões e tudo mais. Eu posso até conversar depois, Justina, com você, para a gente poder verificar essas situações específicas do teu município, para poder te responder com um pouco mais de segurança. Até como exemplo, doutora Ema, tem alguns vereadores na Fazenda Rio Grande que eram diretores de colégios estaduais, muitos se licenciaram e continuaram só como professores e outros continuaram como diretor. Aí vai tudo da compatibilidade, ele ser diretor da parte da manhã e da tarde não, ou é da noite, Sim. Que o Estado tem essa opção, né, que o município não tem. Então vai tudo depender da compatibilidade do horário dela. A gente tem alguns casos de prefeitos, por exemplo, que também eles acabam se afastando para receber só como prefeito e não como professor. Então, é bem particular, assim. Eu tenho até medo de te responder de uma forma genérica e, no seu caso, se aplicar de uma forma diferente. Por isso que, se você quiser depois, entre em contato comigo, eu posso ver certinho com relação lá, Cruz do Oeste, essa cidade, né? Vera Cruz do Oeste. E daí a gente conversa e eu estou com uma certeza maior. Até tinha uma questão que eu gostaria de ter até falado um pouco antes, até porque foi citado antes, que é o abuso do poder religioso. Uhum. E, se eu não me engano, foi a Tatiana Fruit que comentou que em Foz do Iguaçu chega a ter faixas em igrejas de pré-candidatos, igrejas que fazem prévias, e tem um candidato oficial que é pedido de púlpito o voto e dizendo que a igreja tem que apoiar determinado candidato ou determinada candidata. Então, isso se configura também esse abuso do poder religioso, da mesma forma que até que eu entendo, parece que teve uma proibição das igrejas tirarem candidatos por convenção, né? Não sei se isso procede. O que acontece assim, até é bacana a gente falar. A gente chama hoje de abuso de poder religioso, mas ele não existe propriamente ainda capitulado, esse abuso do poder religioso. Ele acaba entrando como se fosse um abuso de poder político ali, a gente entra meio junto, sabe? Então, o que a gente precisa? A gente precisa ter cautela nesse pedido. É claro que a igreja, se ela tem algum fiel que é ativo, ela vai naturalmente se esforçar para eleger
aquele pré-candidato, aquele candidato. Isso não tem problema por si só, desde que não haja um exagero. Então, a gente precisa realmente tratar com uma cautela. E essa cautela no sentido assim, não dá para o candidato, todas as vezes, na igreja, e ser chamado lá na frente, no palco, para falarem dele. Então, no final das contas, o que não pode? A gente não pode vincular o aspecto religioso com esse aspecto político. Embora, é claro, que é possível, inclusive, que padres, pastores saiam candidatos. Inclusive, a gente tem a bancada evangélica mostrando que eles tendem, inclusive, a ser bem votados, né? Então, a gente não pode fazer essa vinculação, mas não tem esse impedimento, não. Tudo dentro de uma base. Mas faixa na igreja? Não. Faixa dentro da igreja é um dos indicativos que a gente está falando de um abuso de poder religioso, sim. Então, a Tatiana Infrutti, se tem alguma coisa, é só tirar foto, configurar, filmar e vai entrar com representação. Isso, exatamente. E é o que a gente aconselha mesmo. Faz várias fotos, não de um dia só, né? Porque senão, certamente, eles vão falar lá, não, foi só nesse dia que a gente colocou e já tirou. Então, vai lá vários dias tirando foto, fazendo filmagem, soma isso com o pedido do pastor, da pastora, para voto para essa candidata, unindo tudo isso, a gente tem aí um prato cheio para conseguir alegar. Porque o abuso é justamente isso, é você colocar algum candidato em desigualdade com os outros. Então, um candidato que tem muito mais armas do que os outros. A gente tem que ter uma igualdade. Naturalmente, as pessoas que já são mais conhecidas, ex-BBBs, por exemplo, elas são mais conhecidas, elas já têm mais facilidade. Mas a gente tem que tentar, dentro da ótica da justiça eleitoral, colocar um limite disso. Então, tudo que passar desse limite e que torne desigual, a gente consegue questionar e possivelmente, inclusive, ter sucesso, né, nessa cassação com base no abuso do poder. Tá, Joia, muito obrigado pela resposta. Imagina. O deputado Toninho, a Télia está aqui, foi conversado antes sobre essa questão da mudança das eleições. Eu sei que você ontem conversou com o presidente da Câmara. Houve já alguma decisão de livre sobre isso, deputado? Tá se formando uma comissão. A garotinha deve participar dessa comissão e o PROS tem Nossa proposta é que seja... A proposta do PROS é que tenhamos eleições esse ano. Muito difícil não ser esse ano. É muito, quase impossível. Impossível não existe nada, né? Mas é muito difícil. É ótimo a gente saber, né, lá dos bastidores que está se tratando dessa forma. E eu realmente também tenho convicção, eu participo da Academia Brasileira de Direito Eleitoral, a ABRADEP, e nós, enquanto academia, também estamos fazendo uma manifestação para justamente ressaltar essa importância de não adiar para mais do que dezembro, porque hoje trazem novamente essa busca pela unificação das eleições, né? Então, que é um discurso que a gente já escuta há muito tempo, mas e que agora... É uma confusão, sabe por quê? Vou explicar para vocês. Tem prefeitos que querem que tenha eleição, tem prefeitos que não querem que tenha. É claro, isso é normal. Cada um defende o seu interesse. Na minha opinião, não vejo motivo para não ter eleição. Quando nós tivemos agora, para você ter uma ideia, 60 milhões de pessoas recebendo dinheiro na Caixa Econômica. Eu vejo assim, a França teve uma eleição no momento onde a pandemia estava acontecendo. Eu não vejo assim que seja impossível você votar, porque eu acho que a educação, o processo, e isso aí, no máximo, o que está se falando muito lá é que no máximo até dezembro tem eleição. Na minha opinião, acho que vai ser em novembro. É a minha opinião, não é uma afirmação, porque eu não sei se não posso afirmar isso. Mas não é bom para o Brasil deixarmos de ter eleição esse ano. Eu tenho dito que as decisões não podem ser aquelas que interessam ao João ou ao José. Tem que ser ao que interessa à população brasileira. Senão a gente não consegue. Você veja agora. Nós estamos vendo essa disputa lá no
o presidente contra o Congresso, o presidente contra o judiciário, aí fica essa confusão toda, eu ganho, ele ganha, quem perde é o povo. Né? O presidente contra os governadores, governador falando mal do presidente. Quero até aproveitar e parabenizar o nosso governador, que até agora, todas as falas dele foi falas de um estadista, né? De alguém que não está preocupado em ganhar nada, mas que o povo ganhe. Então, na minha opinião, o Brasil está vivendo um momento hoje de disputas pessoais que atrapalham até a saída desse problema da pandemia. E a questão da eleição é uma delas, né? Tem muita gente lá defendendo os seus próprios interesses, por capitais que querem manter o prefeito. Então, quem é lá de São Paulo, do PSDB, quer manter o Covas, aí assim vai. Então, cada partido defendendo o seu pedaço de queijo, vamos dizer assim, né? Defendendo o seu queijo. Então, nós temos que entender que a eleição é parte de uma democracia e nós não podemos, de forma alguma, ainda mais agora, nesse momento de crise política, deixar de ter eleição. Para mim, a eleição é uma das formas de você vencer a crise política que se avizinha aí e é grande hoje no país. Eu concordo totalmente, deputado, até porque, assim, hoje a gente está vendo o quanto que a gente precisa de uma atuação forte dos nossos prefeitos, dos nossos vereadores, governador, do presidente. Então, a gente está sentindo na pele o quanto que a gente precisa desses representantes. E eu acho que a gente vai ter uma eleição como nunca antes, das pessoas estarem seguras de que o voto delas faz a diferença. Isso. Por isso que eu vejo assim, que a eleição ela é uma eleição fundamental para a democracia, porque o povo está vivendo e está ouvindo e está vendo disputas erradas. Por exemplo, nós deputados, nós não podemos votar o que o presidente quer, e ele quer que a gente vote o que ele manda. Quer dizer, é um autoritário, é um presidente que acha que ele é presidente, ele tem caneta, né? Ele fala assim, né? Eu tenho caneta, a caneta é minha, só que agora a cultura perdeu a quarto ministro, que hoje é secretário, não é ministro, né? Então, a caneta, para quem não sabe usar, borra, né? Mancha. Então, não ter caneta na mão não significa que tem poder exercido de forma democrática. Eu acho que o grande problema do Brasil hoje é o que eu já até escrevi, um governo autoritário sem autoridade, porque ele não tem autoridade pessoal, ele usa a autoridade do cargo, o que o cargo dá para ele. E quem não tem autoridade pessoal para tomar decisão, ele toma decisões loucas como essa, de receitar cloroquina para todo mundo. Quer dizer, isso é um absurdo fora do comum, é uma aberração um presidente se envolver com isso e mandar 2 ministros embora porque não quiseram colocar cloroquina como uma... Quer dizer, é fora de tudo, né? Então, nós temos esse problema para resolver no Brasil. Então, para mim, a eleição, ela vai trazer sem dúvida alguma, vai passar a régua, vamos dizer assim, né? A eleição mais importante, no meu entendimento, é a eleição de prefeito e vereador, porque é no município que acontece todos os problemas que o brasileiro vive, e as soluções também. Então, eu sempre falo que quando você elege um prefeito, você pode eleger 4 anos de problema e pode eleger 4 anos de solução, dependendo da escolha certa ou errada que você fizer. Então, é muito importante a eleição de prefeito. Eu fui prefeito por 8 anos e eu sei o que significa para uma cidade, né? E o ser prefeito. Eu como fui minha primeira investida na política, eu tinha até, às vezes, ficava constrangido de dizer que era prefeito. E eu não sabia que o povo queria que eu assumisse essa condição de prefeito. Então, eles me chamavam de prefeito, eu ficava meio com vergonha, envergonhado, né? Mas não é. O político, hoje, você é deputado federal, às vezes, para mim, não representa tanta coisa pessoalmente. Mas para as pessoas que dependem de mim, representa muito ser deputado e você tem que exercer essa função de uma forma a trazer o benefício que o povo espera de você.
Então, para mim, a política é a fonte de soluções para os problemas de todo o Brasil e do brasileiro. E quem está nos ouvindo e que está aí colocando o seu nome para disputar uma eleição de vereador, entenda que a eleição mais difícil que nós temos no país é a eleição de vereador. Pode ter certeza. São centenas de vereadores numa cidade, pessoas disputando o mesmo eleitor. É muito difícil. E espero realmente que vocês sejam bem-sucedidos. O PROS é um partido que tem uma forma de trabalhar, vamos dizer assim, de muita parceria, é um partido familiar, vamos dizer assim, né? Nós nos consideramos amigos, parceiros, nós entramos na política para fazer relacionamento, né? E os bons relacionamentos constroem boas soluções. Então, para mim, é uma grande motivação para nós termos essa eleição esse ano e resolver o problema do país a partir do voto, que é a solução da democracia. Eu concordo muito com essa fala do deputado, e até assim, o que eu posso dizer, por exemplo, que eu vejo nisso que o deputado falou, que atualmente tem um presidente que é autoritário sem autoridade. A gente está com um presidente que ele não tem partido político atualmente. Ele saiu do partido que o elegeu e ele está sem partido há meses. Então, assim, a importância da gente fortalecer os partidos é gigantesca. Ele saiu do partido para criar um partido para ele, quer dizer, é algo fora do comum. Nós que estamos tentando diminuir o número de partidos, reduzir essa quantidade de siglas desnecessária, quer dizer, o presidente acha que o partido dele vai ser diferente dos outros. Quer dizer, é algo assim meio difícil da gente entender a opção dele, né? De ter um partido, não sei nem como é que vai ser o nome do partido, não me interessei em saber, mas a atitude de você, quer dizer, assim, desprezar todos aqueles que colaboraram. Esse rapaz que morreu do coração, que era do partido, que era presidente do partido deles, esqueci o nome dele, era uma pessoa que mais batalhou para eleger ele. Ele demitiu. Então, não existe. A política não se faz dessa forma. Política se faz com companheirismo e cumprindo a palavra. Para mim, a palavra é a coisa mais importante na política, porque você não escreve, você não assina, e você tem que cumprir com a tua obrigação. Se você se eleger vereador, não esqueça que você que está ouvindo, você prometeu, você se comprometeu com a sociedade. Essa sociedade precisa da tua resposta, né? O vereador não pode dizer amém para o prefeito, como nós lá em Brasília não podemos dizer amém para o presidente, concordar com aquilo que é correto, sim, defender. Agora, nós temos opiniões e é por isso que tem a Câmara de Vereadores. Porque ali tem, no mínimo, 9 pessoas que pensam, e normalmente um diferente do outro. Por isso que nós, do PROS, lá em Brasília, inclusive, estamos estudando uma PEC para fazer com que as câmaras de vereadores, a Assembleia Legislativa e a Câmara Federal tenha metade de mulheres e metade de homens, não no pleito, mas de vagas definidas. Essa é a nossa tese. Porque se nós não deixarmos no mínimo 50% de mulheres numa Câmara, nós vamos ter só o pensamento masculino fazendo a gestão do nosso país ou do nosso município. E nós não podemos pensar como lá, quando nós levamos essa debate lá na Câmara, mas daí vai ser mais difícil para nós voltar. Mas vai voltar. No Paraná são 30 deputados federais, vai ter 15 mulheres e 15 homens. Se não for eu, vai ser alguém que me representa tão bem quanto eu represento ele. Né? O que não pode é você legislar para você. Esse é o grande mal. E é por isso que é difícil você fazer uma reforma política decente lá em Brasília, porque todo mundo não quer perder o seu pedacinho de chão lá. Né? Então, no meu entendimento, é uma coisa difícil, mas o PROS levantou essa bandeira e nós vamos... Pena que veio a pandemia agora, nós tivemos que parar, mas é um tema importante para se debater e ter realmente um espaço para a mulher no Congresso definido para que ela dispute com mulheres e não homens disputando com mulher. Cada um disputa no teu chão, na sua mensagem. Então, só para vocês entenderem, essa é uma proposta do PROS lá em Brasília e vamos trabalhar. Se nós vamos aprovar ou não, não sei. Mas eu vejo assim de significativa importância para o Brasil reservar
né, espaço para que, se não me engano, no Chile agora aprovaram assim, né? Acho que foi no Chile. A Argentina, né? Também. A Argentina também. Então, eu acho que está na hora do Brasil também abrir os olhos para que as mulheres tenham a chance de ajudar a governar o Brasil e os nossos estados, e, sem dúvida alguma, muito importante. Nossa, que bacana saber isso, deputado, porque, na verdade, na minha visão, a solução mais viável. E é mais justa também, porque nós, mulheres, somos metade da população. Então, nada mais justo que nós estejamos em metade dos espaços de poder. Até porque a democracia se faz dessa forma, né? A Constituição prevê uma igualdade de gênero. Então, a gente precisa aplicar isso na prática, até porque é saudável que decisões sejam tomadas de uma forma que exista um diálogo igual entre homens e mulheres. Naturalmente, os homens têm posições que muitas vezes são mais ligados à sua vida de uma maneira geral, e nós, mulheres, também. Então, nós temos uma igualdade, é um avanço que a gente já vê em grande parte, né, dos países do mundo. Temos aqui perto a Bolívia, a Argentina, e seguramente o Brasil só tende a crescer com isso. Muito bom saber dessa sua posição. Beleza. Bom, vou me despedir de vocês, já atrapalhei bastante a reunião. Uma boa noite a todos. E eu vou continuar aqui no meu trabalho, tá bom? Um abraço. Obrigada pela presença. O próximo está de parabéns, Josiane, Alisson, Sete, todo mundo, a Dani, né? Porque é importante a gente entender que nós não podemos estar juntos, mas hoje tem instrumento para conversar, para dialogar e para compartilhar das nossas ideias. E política é isso, e agora não é porque nós... Olha, imagine, nós estamos falando com gente de quantos municípios, né? Então, às vezes, até esse instrumento aproxima muito mais do que se nós não tivéssemos essa oportunidade. Parabéns a todos. Às vezes eu fico pensando que a gente tem que tirar das dificuldades soluções para os nossos projetos. E o projeto do PROS é eleger muitos vereadores do Paraná. Parabéns a todos vocês, prefeito. Olha, deputado, pena que o senhor não está conseguindo ler o chat ali, mas até presidente nós já elegemos o senhor. Que bom se nós tivéssemos um presidente com o seu pensamento. Tá bom. Tá todo mundo escrevendo um monte de mensagem carinhosa para o senhor ali no chat. Então tá bom. Um abraço a todos, eu agradeço, né, pela consideração, e pode ter certeza que o nosso objetivo é valorizar cada vez mais todos vocês que participam do partido, tá? Isso é o nosso jeito de trabalhar e vai ser assim. Um grande abraço a todos. Tchau. Bem, eu vou responder aqui uma última pergunta que me fizeram do Eliseu. Acho que a gente já pode ir concluindo. Que ele perguntou aqui: o servidor que tem que se afastar de sua função para o pleito eleitoral 90 dias antes não será prejudicado com a prorrogação das eleições municipais? Com certeza, se ele precisar ficar mais tempo afastado, por um lado, vai se prejudicar, por outro lado, vai ter mais tempo para fazer campanha. Então, a gente, né, tem esses dois lados. Eu, particularmente, acho muito ruim para o servidor ter que se desincompatibilizar e ter que se afastar, se licenciar, né, do cargo, porque, veja, muitas vezes a gente consegue voto de quem conhece a gente do dia a dia. Então, se eu vi que uma outra pergunta ali de professora, se eu sou professora da rede particular, eu continuo trabalhando, eu continuo vendo as pessoas, eu continuo vendo os pais dos meus alunos, eu vou pedindo votos para eles, que são as pessoas que me conhecem, são as pessoas que já confiam em mim. Agora, se eu sou uma professora da rede pública, eu preciso me afastar. Então, eu perco a chance de pedir voto para as pessoas que mais me conhecem. Então, eu já acho que é prejudicial por si só o fato do servidor ter que se afastar. Claro, por um lado é bom, né, porque mantém os seus vencimentos, tem, entre aspas, mais tempo para fazer campanha. Por outro lado, perde um espaço muito importante de pedido de voto, justamente. Por isso que é importante agora na pré-campanha, agora, claro, a gente está em isolamento, mas em situações normais, a gente se valer da pré-campanha para falar, olha, conto com o seu apoio, vamos construir juntos um município melhor, e usar, dentro dos limites, sem pedir voto, usar esses momentos para poder fortalecer e divulgar ainda mais o nosso nome. Tem ali uma última pergunta também da Elisângela, que ela pergunta se trabalhar em um hospital posso fazer campanha normal.
se ela trabalha no hospital particular, não tem problema nenhum, né? Um hospital particular, um hospital privado, não tem problema. A gente, durante a campanha, a gente pode e deve fazer campanha em todo lugar. A gente entra para comprar pão, a gente tem que falar que é candidato. E se é pré-candidato também, não tem problema nenhum. Se escuta alguém reclamando de alguma coisa, entra na conversa e pode se apresentar como pré-candidato. É o jeito da gente sair com mais chances e se sagrar vencedoras de uma forma mais tranquila. Uma coisa que eu queria lembrar, que eu até falei no começo, é que, veja, cada partido agora nas nossas cidades vai lançar 150% do número de cadeiras de candidatos. Então, por exemplo, município que tem lá, vou fazer um número redondo porque eu não sou muito boa com cálculos. Então, o município tem 10 cadeiras de vereadores. O partido pode lançar 15 candidatos, que é 150% do número de vagas. Antes, 10 partidos coligados podiam lançar junto 20 candidatos, porque era 200% se fosse coligação. Então, vejam só, gente. Antes, 5 partidos coligados lançavam juntos 20 candidatos. Hoje, cada um desses 5 partidos lança 15. Ou seja, a gente está falando de 75 candidatos para as eleições de 2020, ao lado de 20 para as eleições de 2016. Vai ter muito candidato e candidata. A gente precisa divulgar o nosso nome desde já, falando que a gente é pré-candidata, para não correr o risco de aquele eleitor que a gente sabe que vai votar na gente, que a gente conhece há anos, ter um irmão, um primo, uma tia que é candidato também. Não sei se travou aqui, estão me ouvindo? Tá ouvindo, sim. Estamos aqui. Uhum. Doutora. Oi. Doutora. Estou ouvindo. Está me ouvindo? Estou sim, Marlene. Então, mais uma pergunta. A gestão atual, ela continua trabalhando até junho, mais ou menos, é isso? Se não houver adiamento? Depende, na verdade, né? Porque, por exemplo, você não precisa se... o candidato que vai à reeleição, ele não precisa se afastar, né? Então, o prefeito continua fazendo as atividades, a gestão continua, né? O município não pode parar, e a lei prevê que a máquina pública ela não pode parar durante a campanha. Então, as atividades estão continuando. Mas existem aí os prazos para, por exemplo, secretários, que já passou, inclusive, prazo para se afastar. Daí, dependendo, se você não é ordenador de despesa, tem 4 meses, 3 meses para você, enquanto candidato, se afastar. Mas a gestão vai continuar. O que eu vejo é que, assim, os prefeitos hoje que vão ser candidatos à reeleição, os prefeitos e as prefeitas, em prol do combate ao coronavírus, andam exagerando nos limites que a lei prevê. Então, assim, muitos, não é o caso de todos, mas muitos acabam vestindo de coronavírus um assistencialismo exacerbado. A gente sabe que isso está acontecendo. Então, tanto o Tribunal de Contas, ele está bem atento com relação a isso, quanto os candidatos adversários também, e a gente tem que ficar atento, porque, afinal de contas, é o nosso dinheiro, né, o dinheiro público, para ver esses limites. Eu também não tenho como falar, o limite é esse. E, veja bem, em tese, no ano eleitoral, não pode fornecer nenhum benefício. Não posso fornecer kit, se eu não tiver já feito licitação e aprovado nos anos anteriores, eu não posso distribuir cesta básica, tem várias coisas que eu não posso fazer. A pandemia flexibilizou um pouco disso, porque tem muitos desempregados, tem as pessoas que não podem sair de casa, tem uma série de restrições, tem municípios que estão, né, no que a gente chama de lockdown, porque o número de infectados está muito grande. Então, assim, por essa razão, já tem uma flexibilização um pouco maior, mas não é algo assim irrestrito. Não dá para o prefeito sair comprando e distribuindo cesta básica, kit de higiene, que vai chegar na hora de registrar e possivelmente vai ter a candidatura indeferida por causa desse abuso de poder político. Entendi. Mas, inclusive, aqui no município, aconteceu assim, uma vereadora, ela tem uma confecção, ela está usando a confecção para fazer as máscaras e doação para a comunidade. Entendeu? E junto ela está trabalhando com o prefeito. Que a gente não sabe se é uma doação pela pandemia ou se é uma doação de pré-campanha. Uhum.
Isso é possível? Isso pode? Ela está doando enquanto empresa, digamos assim? Isso. Ela é a única sócia da empresa? Sim? Mas ela é vereadora e vai sair como vice-prefeita. E a gente vai ter que identificar as pessoas que estão recebendo essas máscaras, vai ter que somar, né? Duas coisas. Primeiro, como que ela faz essa propaganda, dessa divulgação? Ela posta nas redes sociais que ela está fazendo essa campanha? A gente tem que ver isso e somar com, por exemplo, eu conheço uma pessoa que ganhou uma dessas máscaras. O que essa pessoa disse quando ela entregou a máscara? Assim, eles estão fazendo a doação como é que é? Na sanitária lá, nas cabaninhas sanitárias, como que chama? Eu esqueci o nome agora. Essas que eles estão trocando por quilo de alimento, essas coisas? Isso. E quem que está organizando? A própria pessoa jurídica ou é alguma associação? A prefeitura. A prefeitura? Mas a prefeitura está doando enquanto prefeitura, não enquanto Exato. a prefeitura. Exato. Olha, a prefeitura, em tese, se ela aprovar um projeto que está fazendo isso em razão da pandemia, pode, a meu ver, ser entendido como regular. Porque o Estado, e agora no Brasil inteiro, mas o Estado do Paraná, fixou a obrigação, né, do uso da máscara. Então, como tem muitas pessoas que nem têm condições de adquirir uma máscara, não vejo o problema da prefeitura dispor disso para os seus munícipes. Porém, o que não dá para vincular é porque, assim, por exemplo, vincular a doação dessa empresa, dessa vereadora, que já é pré-candidata, porque poderiam ter outras empresas que também gostariam de fazer essa doação, por exemplo. Ou aceitar que outras empresas também doem e daí deixar isso de uma forma transparente. A gente não pode também querer que a prefeitura não faça nada, porque se existe a obrigatoriedade da máscara, não tem problema para a prefeitura disponibilizar isso. Desde que a disponibilização seja de uma forma institucional, digamos assim, sabe? Por isso que eu te digo, é importante, de qualquer forma, assim, como isso é uma situação que nunca aconteceu antes, é importante que a gente registre essas situações. Então, não custa nada passar lá e fazer uma gravação de você buscando uma máscara, sabe? Tirar uma foto das redes sociais, porque dependendo do desenrolar disso tudo, dessa situação, a gente pode questionar, inclusive, quando essa candidata se registrar novamente como candidata, né? Entendi. Muito obrigada, viu? Imagine, Marlene, que agradeço. Acho que foram todas as que estavam ali no chat, né, doutora? Ficou ali uma só que quem não é funcionária pública, exemplo, trabalha em supermercados, farmácias, lojas, precisa se afastar. Não precisa se afastar. Só precisa se afastar se for funcionária pública. E a razão disso é porque dizem que você não pode usar a máquina pública para fazer a sua campanha. Eu falei que na minha visão nem deveria existir. Mas você que trabalha na privada, né, não tem problema não. Continua trabalhando e fazendo sua campanha. Doutora Ema, acho que podemos encerrar, né? Quero agradecer em nome do partido, em nome do PROS, em nome das mulheres, né? Tenho certeza, como a gente conversou no início, que todas saímos com bastante aprendizado, né? Passo a palavra para a Jo e para o Alisson também para se despedirem. Muito obrigada pela sua explicação, por se dispor a estar conosco, tá? Então, vou me despedir aqui. Boa noite a todas e a todos que estão participando. Foi muito produtiva. Acho que a conversa, a gente sempre sai diferente. Se não sai diferente é porque não valeu a pena estar ali. Acho que nós aprendemos, nós vamos colocar em prática o nosso aprendizado. E é importante nós, até deixei para falar agora, que quando fomos fazer a mudança do nosso diretório e da nossa executiva, nós não nos atentamos à questão de ter o 30% do gênero feminino masculino, como hoje ainda a nossa realidade é que o gênero feminino ainda tem menos participação. Nós não nos atentamos a fazer a conta para ver se 30% ia estar. Quando terminou, eu até estava eu e o Júnior na hora
que viu toda a configuração, falou, mas tem 30%, nós fomos ver, e em virtude até dessa abertura que o partido está tendo com as mulheres e tudo, já tinha mais de 30% no diretório e na executiva, não de uma forma forçada, mas uma forma que as mulheres tomaram seu espaço e já estão presentes no diretório. Então, eu fiquei contente por não ter que tirar ninguém para colocar outro em função para cumprir uma coisa que não era obrigatório, mas que nós já pensávamos que tínhamos que dar o exemplo. Então, essa é a realidade hoje do partido. Nós queremos que os municípios também façam isso. Então, se tiver menos mulheres ou menos homens do que o 30%, nós vamos estar notificando para que se altere o diretório ou a provisória, para assim a gente já nos adaptarmos, mesmo não tendo nenhuma penalidade, mesmo não existindo nada contrário, mas é importante nós já nos adaptarmos até para demonstrar para as pessoas que nós, como partido, entendemos que essa participação ela deve ser efetiva. Como nós falamos, e a Dani, a Jo pediu na reunião passada que nós fizemos com todos os presidentes, nós pedimos com que as mulheres que estarem nas executivas, elas saibam o que elas estão fazendo e qual é o significado delas estarem lá. Porque não adianta depois falar, nós não conseguimos mulheres para ser candidatas, mas colocou uma mulher que quando a secretária do partido liga para ela, ela não sabe o que ela está fazendo, o que ela foi colocada ali, que ela nem sabe. Então, nós cobramos as pessoas, porque para se ter a participação efetiva, você tem que dar liberdade para ela trabalhar, e quando ela está nesse cargo, ela tem que saber que ela não está ali só para cumprir o papel, só para cumprir um número, mas para fazer a diferença. Então, é isso que nós pedimos para os presidentes, a pedido da Dani, a pedido da Jo, e acho que com isso nós conseguimos fazer com que o partido atinja o seu objetivo. E lá na frente, é um projeto audacioso que o PROS, através do deputado Toninho, apresentaram, de ter essa paridade, mas nós só vamos conseguir alterar, seja para 10%, para 20%, para 30% das vagas, ou meio a meio, se alguém começar a puxar essa conversa e se alguém levar lá para ser debatido. Então, é importante esse debate, é importante depois as mulheres estarem se inteirando sobre isso e poderem, daqui a pouco, estarem cobrando dos seus deputados locais para que esse projeto seja aprovado, seja debatido. Não vai ser um projeto fácil, a Ema sabe, a Jo, a Dani, dessa construção que dessa participação feminina na política, não é uma questão de hoje, é uma questão de muito tempo. Hoje já evoluímos bastante, mas muito temos para evoluir e precisamos que todas as mulheres empunhem essa bandeira e vamos à luta aí, que nós vamos com certeza conseguir evoluir ainda mais. Boa noite a todos, obrigado Ema, Dani, Jo e todas as nossas participantes, pré-candidatas a prefeitas, a vices, a vereadoras. É muito importante vocês estarem se dispondo a estar disputando um cargo público e lá na frente poder contribuir com sua inteligência, seu toque diferente, com seu pensamento diferenciado, para que o seu município, estado e nação um dia possa chegar naquilo que nós queremos. Boa noite e até a próxima quarta-feira para todos. Boa noite, professora Ema. Obrigada pela participação, porque foi uma prosa muito produtiva. E boa noite para todas. Muito obrigada, gente. Agradeço mais uma vez o convite, agradeço o Júnior, que entrou em contato comigo, a Josi, a Dani, o Alisson, o deputado, todos que estavam aqui com a gente. Mando um abraço para a Giovana, que é minha conterrânea lá de Mandirituba. Realmente foi muito bacana estar com vocês aqui hoje. Espero que tenha sido produtivo para todo mundo, que eu possa ter esclarecido, embora muitas vezes a gente deixa mais dúvidas do que respostas, porque o eleitoral é assim mesmo, a gente tem que ter uma certa cautela. Fico sempre à disposição de vocês, foi um prazer mesmo estar com todas e todos, e saio muito feliz de saber esses resultados, saber esse compromisso do partido, inclusive do deputado que está lá, né, em Brasília, nos representando. Tenho certeza que logo a gente vai ter novas prosas na próxima gestão, com mais mulheres eleitas. Peço também desculpas que tive aqui problema com a minha cachorrinha. Eu estou sozinha em casa, meu marido está em Brasília, inclusive ele advoga para o ex-ministro Sérgio Moro, então ele está lá a semana toda e fez com que eu ficasse em casa sozinha, e agora minha cachorrinha resolveu latir. Peço desculpas mesmo por essa intervenção, mas bem. Não é fácil.
Que bom que deu tudo certo. Obrigada mesmo. Boa noite para todas vocês, todos. PROS, Partido Republicano da Ordem Social.